Eu declaro a multiplicação, eu declaro a abundante graça na minha vida, na minha família, em tudo que eu colocar as mãos, venha prosperar em nome de Jesus. Você pode dizimar e ofertar com alegria ao Senhor. Sete vezes mais bênção, 7 vezes mais cura, 7 vezes mais amor. Tu és o filho herdeiro do Senhor. 7 vezes mais bênção, 7 vezes mais cura, 7 vezes mais amor. Tu és o filho herdeiro do Senhor. 7 vezes mais 7 vezes mais cura, 7 vezes mais amor. Tu és o filho herdeiro do Senhor. 7 vezes mais bênção, 7 vezes mais cura, 7 vezes mais amor. Tu és o filho herdeiro do Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Eu sou em paz, boa noite. Quem está feliz aí? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é mais um dia que o Senhor escolheu para estarmos reunidos, para glorificar o nome dEle. E é em nome de Jesus, a Deus, ao meu papai querido, que eu agradeço por essa oportunidade. E mais uma vez a vida dos meus pastores, para compartilhar uma palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Que essa noite seja uma noite de respostas para nossas vidas. Amém? Quem está orando, quem está buscando ao Senhor, se colocando diante de Deus, mesmo na pouca força, é assim que o Senhor vai operar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra lá em Ezequiel, no capítulo 37. Você que está com a sua Bíblia, amém? Se puder botar o teu celular no silencioso, que às vezes a gente esquece. Eu creio que hoje vai ser bênção para a glória de Deus. Aleluia. Nem vou repetir, que é uma palavra bem conhecida, né? Que a gente sempre repete, que é uma palavra bem conhecida. Mas a Bíblia, ela é bem conhecida da nova unção, sim ou não? Porque nós todos lemos a Bíblia, né? Temos buscado para a glória de Deus, assim tem sido ensinado aqui na nossa casa. Amém? Glória a Deus. Vamos marcar o tempo, senão vai a noite toda. A Bíblia fala sobre a visão de um vale de ossos secos, em Ezequiel 37. E já no primeiro versículo já diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos, ou a minha tradução, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles,
e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numerosos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na terra própria, ou na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Assim diz o Senhor. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, graças te damos, te louvamos. A tua palavra, ela foi lançada esta noite. A tua palavra, ela já está no coração do teu povo. Agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que essa palavra venha frutificar nos nossos corações, que essa palavra venha trazer vida às nossas vidas, e que venha cumprir propósito do Senhor nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. A Bíblia vai falar que nesta época o povo de Israel estava numa crise tremenda, era uma crise terrível. E em toda crise existe oportunidade, sim ou não? Então nós sabemos que os grandes avivamentos da história, os grandes avivamentos, elas vêm diante da falência da igreja do Senhor. Quando a igreja do Senhor, ela começa, ela está fadada ao fracasso, e daí vem o povo do Senhor, busca a Deus, Deus entra com providência aí, busca, vem a sede, a fome, e o povo começa a buscar o Senhor. E nessa época, o povo de Israel vivia uma crise profunda, que era a crise espiritual. Diga assim: crise espiritual. Ela não existe na minha vida, sim ou não? Aleluia. Me ajude a ministrar, queridos. Só que as crises, elas não podem impedir o agir de Deus, sim ou não? Quem pode impedir o agir de Deus, queridos? Nada, ninguém, nem a largura, nem a profundidade, nada pode impedir o agir de Deus. Uma palavra de Deus liberada, ela precisa se cumprir, sim ou não? Me ajude, querido, em nome de Jesus. Nós sabemos que é Deus que age na vida da igreja, é Deus que nos restaura, é Deus que nos traz a vida, é Ele que cura. Dele vem a nossa cura, dele vem a nossa libertação. É Ele quem nos põe de pé, é Ele que nos levanta. Amém? E esta palavra é uma palavra poderosa que nos mostra que houve uma necessidade para Deus entrar com providência. E Deus sempre, quando vê a necessidade, Ele sempre vai entrar com providência. Então era necessário a necessidade de Deus, era necessário a providência de Deus na necessidade do povo de ser restaurado, a necessidade da restauração. Então o povo estava desprovido de vida espiritual. Quem está entendendo, dá uma glória, amém?
Às vezes eu estou lá atrás das ministrações, ou às vezes não consigo ouvir quem está aqui. Se você consegue me ouvir lá atrás, dá um aceno assim, ó, em nome de Jesus. Você está me ouvindo bem? Aleluia. Então o povo estava desprovido de vida espiritual. O povo estava desprovido de vida por Deus. Um povo separado, um povo escolhido pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, quando ele contemplou a condição espiritual da nação, ele disse assim: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Esse povo está doente. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas ele não quis ouvir. O povo não quis ouvir o profeta do Senhor para se arrepender. Quem creu nessa pregação? O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida. Já não tinha mais vida nos cultos, nas assembleias, no momento de comunhão. Já não tinha mais vida de Deus, estava tudo frio. A igreja do Senhor é a igreja viva. A igreja do Senhor é uma igreja que queima pela presença do Senhor. A nova unção como parte da igreja do Senhor é uma igreja que queima de desejo, de vontade pela presença de Deus. Eu creio nisso, eu vejo isso. Eu vejo Deus levantando homens, mulheres, jovens, crianças nesse tempo. Deus mandou o profeta Miqueias e ele concluiu que o povo estava enfadado de Deus. Era um povo que estava cansado de ouvir a palavra de Deus. Era um povo que estava cansado de ouvir Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja e estão cansados de ouvir a mesma palavra. Eu já escutei Ezequiel 37. Eu já fui ministrado muitas vezes Ezequiel 37. Uns dias atrás o pastor Cleider ministrou essa palavra. A questão não é se quantas vezes somos ministrados a mesma palavra. A questão é saber se a palavra está sendo gerada dentro de nós e possamos corresponder àquilo que está sendo gerado dentro de nós, a resposta fora de nós. Amém? Deus enviou muitos profetas. Deus enviou o profeta Jeremias. Ele chorou, era conhecido como profeta chorão. Imagina um camarada ser um representante de Deus na terra, chorar, pedindo Deus mandava ele declarar, mandava profetizar e nada acontecia. Existe momento na vida da gente que também é assim, nós declaramos, nós oramos, nós profetizamos e às vezes nada acontece. Mas Deus estava no controle, Deus sabia todas as coisas. E o profeta foi levantado por esse momento específico. Aí vem Ezequiel. Aí ele vê que o progresso, que deveria ser do bem, passou a ser do mal. Aquilo que Deus mandava declarar, mandava os profetas para declarar, até chegar a Ezequiel, nada praticamente acontecia, irmãos. E o povo continuava duro, o povo continuava com o coração duro. Rebelde. Murmurão, reclamão, reclamava contra o próprio Deus. E quando ele vê que não tem nenhum resultado, o resultado da desobediência, e os frutos do resultado, e os frutos da desobediência, o resultado, eles são amargos, queridos. Tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja, tudo que Ele implementou, está aí dentro de um propósito, debaixo de um propósito, nós aqui, da obediência ao Senhor. Só que o povo não quis obedecer, e o Senhor sempre se compadecendo, o Senhor mandando, o Senhor enviando pessoas. Talvez gente já bateu, né, como bateram nas nossas portas, e muitas vezes nós damos com porta na cara de muitas. Eu fiz isso, irmãos, de não responder quem orava por mim, de me convidar para ir para o culto. Vai, eu vou, mas eu não ia. Vai, eu vou, mas eu não ia. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, mas foi necessário muita coisa acontecer para que hoje eu esteja na presença do Senhor. Deus nunca vai nos esquecer. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sim ou não? E é por conta desse amor, por conta do propósito dEle, que nós não fomos exterminados. Pela graça de Deus. Amém?
Então naquela ocasião existia um decreto de morte para o povo de Israel, para o povo de Deus. E aqui eu já quero declarar que não existe decreto de morte sobre você, não existe decreto de morte sobre as nossas vidas. O desânimo que alguns possam estar sentindo não é um decreto de morte. Lembra? Morte e vida estão nas mãos do Senhor Jesus, e Ele usa para um propósito específico. Aleluia. Os ossos secos eram toda aquela casa, aquele povo de Israel. É como se eles estivessem em sepulturas, e muitas vezes é como nós estamos em sepultura quando nós não buscamos a Deus. Diminuímos a frequência, diminuímos o discipulado, diminuímos a busca por Deus, nós também diminuímos espiritualmente. Aí começa a entrar outras coisas, e vai fortalecendo a pessoa, ela vai deixando de buscar, vai deixando de congregar, vai deixando de estar sendo acompanhado, e assim sucessivamente. Quando pensa que não, quando sai é porque já existiu um processo lá atrás. E o povo de Israel já estava assim, ó. E nós não somos mais esse povo. Nós não somos mais esse povo de Israel rebelde, esse povo de Israel traidor, que adulterava com outros deuses. Nós não podemos estar dentro da igreja adulterando com outros deuses, que vinham tomar o espaço que é de Deus, do Espírito Santo, nas nossas vidas. Mas Deus, sempre Deus. Nós não podemos andar dispersos, queridos. Nós não podemos andar de qualquer jeito. E essa palavra, ela é para mim. No dia que o pastor Cleider ministrou essa palavra, eu estava nela. E eu confesso que eu estava esperando, se o pastor me chamasse para ministrar, eu estava com ela. Porque essa palavra, ela fez sentido na minha vida. Nós já vimos aqui o pastor Leandro ministrar poderosamente essa palavra. O pastor Cleider ministrou poderosamente essa palavra. E hoje eu estou compartilhando essa palavra também com vocês. Nós não podemos mais andar como aquele povo andou. Então, nós temos declarado que o ano de 2023 é o ano da abundante graça de Deus sobre as nossas vidas, sim ou não? Eu creio. Para vivermos a abundante graça do Senhor, nós vamos precisar renunciar a algumas coisas. E não somente querer viver sempre somente a abundância de Deus. Nós não podemos andar de qualquer jeito, de qualquer forma, sendo filho de Deus, discípulo do Senhor. Quem tem promessa de Deus aqui? Nós somos cheios da promessa de Deus, temos propósito específico que Deus nos deu, Deus deu para a igreja. Nós não podemos viver de qualquer jeito, irmãos. Nós não somos mais o povo de Israel, nós somos filhos de Deus, porque assim a palavra dele nos dá autoridade para falar. Aquele que crê no nome de Jesus, ele dado o poder de se chamar, de se tornar filho de Deus. Nós não somos mais aquele povo rebelde. Você não é rebelde, você não é murmurão, você é povo do Senhor, você é apaixonado pelo Senhor, você clama pelo Senhor. Aleluia! Hoje nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, que nos orienta, que nos conduz. O Senhor Jesus veio, voltou, mas deixou o Espírito Santo que está na minha vida, está na sua vida, irmãos. É Ele que testifica que nós somos filhos. É Ele que testifica a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Algum sinal, alguma manifestação, ela não pode mais ser de morte, mas de vida sobre as nossas vidas. Da boca sai vida e sai morte, do fruto dela nós vamos comer.
Nós precisamos ter uma mudança de mente para poder começar a declarar a vida de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não volta vazia, ela vai acontecer. Então eu prefiro liberar vida, sobre pessoas, sobre coisas. Aqui e acolá a gente dá uma falhada, mas eu prefiro falar isso. Certa vez aconteceu uma situação, eu estava em Santa Catarina, e nessa situação eu liguei para o meu pastor, e eu falei assim: pastor Leandro, eu contei a situação todinha que tinha acontecido, e eu decidi na minha vida, eu não quero mais liberar a morte, porque nesse momento eu estava um pouco chateado por uma determinada situação que aconteceu aqui em Rio Branco, e eu fiquei chateado. Quando a gente fica chateado, a gente quer liberar alguma palavra que não seja legal, que não seja de vida. Toda vez que alguém fica com muda de humor, ele quer liberar outra palavra que não seja de vida. E eu respirei, parei num lugar, eu estava com um fonezinho de ouvido e falei: meu pastor Leandro, a partir de hoje, eu vou me policiar, mas eu quero liberar mais sua palavra de vida, porque eu sei que essa palavra ela vai voltar para mim, querido, escute. Toda palavra que você liberar vai voltar para você. Que palavra que você quer liberar? De vida ou de morte? De prosperidade ou de escassez? Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. O povo de Deus manifestava sinais de morte. E o morto, ele não tem apetite, querido. Já viu o morto ter apetite? Já viu o morto ter fome? Já viu o morto querer comer? Era como estava aquele povo. Não tinha apetite da palavra de Deus. E eu vou declarar em nome de Jesus: se você é um desses que estão sem apetite da palavra de Deus, hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje cai por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a nossa igreja, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje você vai voltar a ter apetite, fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede da palavra de Deus. O morto é insensível, querido. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo se compadece com a dor do próximo. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Quem é cheio do Espírito Santo aqui, queridos? Aleluia. O morto não tem ação. Uma pessoa morta, ela não se movimenta. Ela não tem expectativa, ela não gera expectativa. Ela não faz planos, ela não deseja. Essa é uma pessoa que ela não tem apetite, é insensível e não tem ação para absolutamente nada. Era assim que era esse povo. Mas o povo de Deus, esse povo que Deus está levantando, é um povo cheio da graça, cheio do Espírito Santo. É um povo que pula, é um povo que é fervoroso no Senhor. Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus? Aleluia. O morto não aproxima uma pessoa de Deus. O morto afasta a pessoa de Deus. Uma pessoa que é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela chama para perto, ela está em comunhão, ela congrega, ela se esforça. Uma pessoa, quando ela é morta espiritualmente, distante do projeto, do trilho do crescimento de Deus, ela não tem expectativa, não gera expectativa de absolutamente nada. Aí, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Mas o que fazer? O que fazer com esse povo? E como fazer? Vê o tempo. Não posso passar. Aí nós vemos como existe algo divino. Todo aquele povo, ele poderia ter tudo, mas eles não tinham a presença de Deus. Mas Deus, maravilhoso, poderoso, amoroso, remidor, resgatador,
sabendo que é melhor para cada um de nós, sabendo que o propósito dele precisava se cumprir. E o povo que ele escolheu para ser dele não estava ajudando. Mas ele entra com providência. Deus é o principal agente da restauração do seu próprio povo. Não foi presidente da república, não foi primeiro-ministro, não foram os deputados, não foram os senadores. Tudo, o povo podia botar confiança nas autoridades daquela época, mas o principal agente restaurador do povo de Israel é Deus, é o Senhor dos exércitos. Ninguém toma isso dele. Não existe um outro que tenha essa capacidade, esse poder de restaurar o seu povo. Aleluia! Deus tomou essa iniciativa para restaurar o seu povo. Tudo vem dele, tudo provém dele. Nada é nosso, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a gente. Hoje tem tudo a ver com Cristo. Quando Deus olha no nosso coração, a primeira coisa que Ele vai ver é se nós temos Cristo no coração, irmãos. De tanto amor, foi Deus que fez Ezequiel andar no meio do vale. É Deus que pergunta a ele, é Deus que pergunta ao profeta, é Deus que manda o profeta profetizar, é Deus que libera sobre a sua vida, é Ele que fala, filho profetiza, filha profetiza, é Ele que manda, é Ele que diz, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. Profetiza aquilo que Ele tem falado, profetiza a palavra dEle, profetiza aquilo que Ele tem te conduzido, tem direcionado, tem falado na sua cabecinha, na sua mente, no seu coração. Não fala o que Ele não disse, mas profetiza, declara, se foi Ele que falou, vai acontecer, se foi Deus que disse, vai acontecer. Deus não mente, não é enganador, não tem um coração impuro, não é desonesto, não é infiel. O povo de Deus, por isso que o Senhor nos mandou o Espírito dEle, porque Ele sabe que nós, pela nossa capacidade, nós seríamos infiéis para o resto da vida. E hoje você tem o Espírito Santo, eu e você, que testifica que Ele é Deus, que testifica que quando nós erramos ou nós falhamos, quando nós pecamos, é o Espírito Santo de Deus. E o próprio Deus fala para o profeta, profetiza a esse povo, Senhor. E ele ainda fala assim, pode esse povo reviver? Talvez o Senhor ele possa ter hoje algumas coisas, talvez na sua vida, você ainda não viu acontecendo, mas hoje o Senhor fala assim, profetiza. O profeta diz assim, Senhor, Tu sabes, Senhor, se o Senhor quiser, Tu faz. Se o Senhor quiser restaurar, Tu restaura. Se o Senhor quiser trazer a vida, o Senhor traz. É o Senhor que manda. O Senhor está sobre tudo e sobre todos. Queridos, Deus está sobre tudo e sobre todos. Deus é superior. Se Ele mandou, fala, declara, profetiza. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Existe a palavra de Deus hoje, mastigadinha, para nós podermos compartilhar. Hoje existe a internet, que nos ajuda a fazer pesquisas, que nos alimenta, a nos fortalecer, aumenta a nossa capacidade de conhecimento, e a Bíblia nos ensina a buscar esse conhecimento. Aleluia. E muitas vezes nós não fazemos o uso devido da palavra, o uso devido das ferramentas que Deus tem nos dado. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus, querido, me ajuda. Nós já estamos finalizando. Você pode fechar os teus olhos aí, do jeito que você está sentadinho. Mas fecha teus olhos mesmo, sentadinho mesmo.
Aquele povo passou por um processo. Todos nós vamos passar por esse processo. Todos nós vamos passar por processo nas nossas vidas. Quando o profeta profetizou, quando o profeta, ele começou a falar aquilo que Deus falou, aí ele começou a ouvir uns barulhos. A Bíblia diz que era um barulho ensurdecedor, um rebuliço de ossos. Começaram a se movimentar. Quando você começa a orar, começa a declarar, começa a orar sobre os propósitos, sobre aquilo que Deus tem colocado no teu coração, seja familiar, conjugal, financeiro, profissional, pessoal, relacional, tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração, e você começa a ver os movimentos, aí você começa a ver uma coisa, começa a sair do lugar, uma coisa já não está mais aqui, já está começando ali. Esse não é o inimigo preparando e fazendo isso não, é o próprio Senhor organizando as coisas, botando as coisas no seu devido lugar. O processo leva tempo, nós não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo levou esse processo de restauração do povo de Israel. Nós não sabemos qual é o tempo da nossa restauração com relação a Deus. É o tempo da nossa vida, até o dia de Cristo, até o dia que Ele nos levar. Então todo o processo de restauração vai ter ruídos, vai ter ajuntamento, vai ter sempre alguém discordando, por conta desses processos. Então os tendões e carne começam a se juntar. E quando pensa que não, a pele começa a se juntar. A Bíblia diz que aí estava tudo pronto, estava todo mundo ali, estava de pé, mas estava sem o Espírito de Deus. Se você está de pé hoje, mas está sem o Espírito, eu declaro: Espírito, encha o teu filho, encha a tua casa. Espírito Santo de Deus, seja cheio de Deus hoje. A Bíblia diz que o Espírito entrou neles. Aí sim, aí eles se puseram de pé, um exército poderoso e numeroso. Então só Deus, só o Espírito de Deus pode entrar, regenerar, levantar e formar um grande exército. O Senhor Ele trouxe do pó, Ele nos trouxe do pó, eu e você. É tanto que do pó nós somos feitos, nós fomos feitos do pó. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Todo o processo de restauração, ele gera alguns desconfortos, querido. Todo o processo de Deus sobre as nossas vidas vai gerar um desconforto, vai gerar incômodo. Mas eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, você já tem uma palavra. Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida. Eu vivo debaixo de uma palavra, você vive debaixo de uma palavra. O Senhor já mandou você liberar, já te deu oportunidade, já te deu autoridade para orar, para falar, para declarar, para profetizar. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque você ainda não declarou. Sabe por que ainda não apareceu? Porque você não profetizou. Mas a partir de hoje, o Senhor mesmo vai usar a tua própria boca para declarar, para profetizar, para trazer à vida aquilo que estava morto, para trazer à vida aquilo que estava seco. Oh! Nessa noite o Senhor vai fazer isso em nome de Jesus. E a partir desta noite o Senhor já começa a fazer isso a todos aqueles, em nome de Jesus. Oh! Mas aí, queridos, com os olhos fechados ainda, que todo o processo que passamos nas nossas vidas tem resultado. Depois vem os resultados. Nós devemos entender que tipo de resultado está sendo
estamos propondo, estamos buscando, o que fazemos e que tipo de resultado nós vamos ter. Então os ossos secos passaram a viver, e eles se puseram de pé como um grande exército. E Deus pode levantar o povo dele, o exército dele. Ele pode unir. É Ele que faz, é Ele que junta. Hoje o Senhor abre essas sepulturas. Elas de morte, elas já não existem. Elas estão abertas agora, existe uma palavra de vida. Aquilo que era morto começou a viver. Aquilo que possa estar morto na sua vida, comece a viver, comece a ter vida, comece a haver movimento, comece a gerar, comece a gerar, comece a gerar. Rabachoro cantoro balabas. Oh! Não importa o tamanho da tua frustração, não importa o tamanho daquilo que você sofreu, daquilo que você perdeu. Não importa o que possa ter acontecido com você. Hoje é noite do Senhor te restaurar. Hoje é noite do Senhor trazer a vida. Oh! Seja restaurado, seja renovado nessa noite, seja cheio da presença de Deus. Senhor, traga nessa noite sonhos, restauração. Seja restaurado, seja renovado, seja cheio da presença de Deus. Oh! Me refaz, me refaz, me ensina a ser como. Oh Espírito Santo, nós te adoramos. Você pode dizer o quanto você ama Ele. Você pode declarar o quanto você ama Ele. Me ensina a ser como tu és. Você pode fazer uma declaração de amor ao Senhor. Espírito Santo, nós te amamos, te amamos, te amamos. Eu queria que você continuasse com os seus olhos fechados. Eu gostaria muito de fazer um pedido. Esqueça a pessoa que está do seu lado. E comece agora a visualizar. Comece agora a olhar com os olhos da fé. O teu vale de ossos secos sendo transformado em um exército poderoso. Oh, rabacaraba, chorocotoro. Começa a visualizar, queridos. Começa a ver com os teus olhos da fé. O vale de ossos secos se transformando em um exército poderoso. Oh, rabacaraba, xerecantaraba, cantarabachá. O Senhor pode mudar a tua história. O Senhor pode mudar o cenário da sua vida. O Senhor pode mudar sim. O Senhor pode mudar sim. O Senhor pode mudar sim.
Eu sinto de Deus declarar sobre a sua vida. O Senhor mudou o cenário de Israel. O Senhor mudou a visão do profeta. O profeta agora não vê um vale de ossos secos, mas o profeta agora começa a ver um exército poderoso. Deus está dizendo nesta noite: Ele vai mudar a tua visão. Ele vai mudar a tua visão. Se prepare, porque a qualquer momento os teus olhos vão contemplar o milagre. Os teus olhos vão contemplar a promessa. Rabacaraba chorocotoró. Oh! Começa a ver, começa a enxergar a igreja, começa a contemplar a igreja. Use a tua fé e começa a visualizar o teu milagre. Começa a visualizar o cenário mudado pelo poder, pela palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Aleluia, aleluia. Eu posso contemplar com os meus olhos da fé o cenário sendo mudado, o vale de osso seco sendo transformado em um exército poderoso, poderoso. Há um tempo de restauração, há um tempo de restituição, diz o Senhor, sobre a tua vida. Oh. Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Declare. se eu creio em ti, e Deus o sobrenatural, aquele que era e há de vir, aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre, Deus de milagre, aquele que era e há de vir, aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de Declare, queridos. Diga. se eu creio em ti, Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Você pode declarar com fé. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Você pode usar sua fé e você pode conseguir ver Deus mudando a tua história, Deus mudando o cenário. Se eu creio em ti, essa enfermidade vai bater de retirada. Se eu creio em ti, o diagnóstico do médico está sendo, em nome de Jesus, invalidado. Porque eu creio em ti na cura. Eu creio em ti na restauração. Eu creio em ti, Senhor. O Senhor pode fazer. Se eu creio, não vai ter divórcio. Eu creio que não vai acontecer o divórcio. Sim, eu creio. Oh, rabacaraba chorocotorô.
Eu creio que não vai ter fim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Você pode aumentar a tua voz e declarar: se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu vejo um milagre acontecendo sobre a tua vida. Oh! Eu creio em ti, se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Nós cremos no poder do Deus restaurador. Nós cremos no poder da unção que cura, que liberta, que transforma. Nós cremos na salvação, que da mesma forma que quando o Espírito soprou sobre aquele vale, houve vida. Nessa noite nós queremos deixar esse convite especial para você. Se você está aqui e você crê em Jesus e você deseja, o seu coração pulsa por receber Jesus como teu Senhor e Salvador, nós queríamos orar por você. Você que deseja entregar a tua vida para Jesus, você que deseja se reconciliar com o Senhor, sai do teu lugar, vem. Você crê nele, você crê que ele não é só um Deus que vai fazer milagre, mas ele é o Deus que tem salvação para a sua vida. Nós cremos. Se você está aqui, você é alguém que deseja entregar a tua vida para Jesus, nós queremos orar por você. Sai do teu lugar e vem. Você pode declarar isso ao Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. As correntes se quebram em nome de Jesus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, se é você, vem. Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em ti, Jesus. Se Nós eu cremos na creio salvação, em ti, Jesus. Nós se eu cremos na creio em salvação. ti, A salvação sobre a vida dos teus filhos, a restauração sobre a vida dos teus filhos. Senhor, nós cremos no poder do Deus restaurador, que a sua vida possa ser restaurada pelo Senhor. Sabe, querida, esse convite está aberto para você. Não saia deste lugar, não saia desta casa. Sei que você entrega a sua vida a Jesus. Eu sei que nesse momento muitos pensamentos vêm ao nossa mente, muitos sentimentos e muitos receios. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração. A única coisa que importa é que você deixe Jesus entrar na sua vida. Assim como o Espírito soprou sobre aquele vale, Jesus, ele quer soprar sobre você também. O Espírito Santo quer soprar sobre a sua vida também, trazendo restauração. E eu creio nisso em nome de Jesus. Não saia desta casa sem que alguém faça uma oração por você. É muito importante que você receba Jesus como teu Senhor e Salvador. É muito importante, se você entende que precisa se reconciliar com o Senhor, que você se reconcilie, para que você viva esse processo de restauração, em nome de Jesus. Você pode pôr a mão no seu coração, igreja. Você pode declarar: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor, para viver a tua restauração. E assim como foi sobre o vale, que o seu Espírito soprou e trouxe vida, eu declaro que o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre a minha casa, está sobre a minha família, trazendo restauração e vida. Eu declaro isso sobre você em nome de Jesus. Você recebe?
Você recebe? Você pode dizer: eu recebo em nome de Jesus. Você pode celebrar por esta palavra de restauração e vida. Você pode celebrar por aquilo que Deus fez.